Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de genética. Pessoal, nessa aula nós iremos conversar sobre os grupos sanguíneos e isso tem total associação com a genética porque são fatores que são herdados, é um fator genético que é herdado e ele acaba sendo codificado no fenótipo daquele indivíduo. Tá? Na aula passada, peguem aí o livro de vocês, tá? Para vocês acompanharem o caderno. E na aula passada a gente conversou sobre algumas variações da primeira lei de Mendel, e uma dessas variações é a presença de alelos múltiplos. Então a gente viu que os nossos cromossomos eles estão em pares, ou seja, somos células diploides, e esses pares de cromossomos eles têm ali dois alelos que vão caracterizar aquele fenótipo. No caso de alelos múltiplos, existem mais de dois alelos que podem levar a diferentes fenótipos. Então, a gente viu em relação à pelagem dos coelhos e também vimos em relação aos grupos sanguíneos. Os alelos que codificam os grupos sanguíneos, esse fenótipo de grupo sanguíneo, a tipagem sanguínea, se é A positivo, se é A negativo, B, AB, enfim. Esses grupos sanguíneos, eles são fenótipos que vêm ali de alelos. Quais alelos? Qual é o genótipo desse indivíduo? Na verdade, são três alelos aqui, relembrando a aula passada. O A, eu vou falar IA, o B, IB, e o Izinho, que é o recessivo. O IA e o IB, eles têm codominância, ou seja, se aquele indivíduo em seu genótipo tiver o alelo IA e IB, ele vai expressar os dois fenótipos, ok? Esse é o caso de codominância, que também é uma variação da primeira lei de Mendel. Já o alelo Izinho, que é o recessivo, o alelo IA e o IB são dominantes. Então, em um indivíduo heterozigoto, por exemplo, IA-Izinho, o que vai expressar o fenótipo é o alelo IA, tá? Porque o Izinho ele é recessivo, tá? Então, tanto o IA quanto o IB são dominantes, ok? Se eles estiverem os dois juntos formando aquele par, o fenótipo vai ser expressado pelos dois, porque eles são codominantes, tá? Então, expressão igual entre o A e o B, e ambos são maiores do que o alelo recessivo, que é o caso do Izinho. Quais são os grupos sanguíneos? Quais são as tipagens sanguíneas dentro do sistema ABO? Porque a gente vai ver que tem outros dois sistemas, tá? Dentro desses grupos sanguíneos. O grupo A, qual é o genótipo de um indivíduo com tipo sanguíneo A? IA e IA, ou IA, Izinho. B, IB e B, ou IB, Izinho. Tipo sanguíneo AB, aquele codominante, genótipo IA e IB. E tipo sanguíneo O, Izinho, Izinho. Então, esse daqui é a expressão do fenótipo pelo alelo recessivo, então ele que vai expressar o fenótipo, não tem nenhum alelo dominante ali inibindo a expressão do fenótipo pelo recessivo. Quando a gente fala de tipagem sanguínea pelo sistema ABO, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa tabela, copiem essa tabela, porque essa tabela mostra o genótipo que a gente acabou de ver e o fenótipo. O genótipo, ali é a combinação dos dois alelos possíveis para aquele grupo sanguíneo. Agora, qual é o fenótipo que a gente vê? Como que é o sangue dessa pessoa mesmo? O que acontece? Qual a informação que acaba vindo daquele genótipo? Quando a gente fala da tipagem sanguínea, do sangue de um indivíduo, o sangue é formado por uma parte aquosa, que é o plasma, chamado de plasma, que tem ali anticorpos, por exemplo, e pela parte das células. Não vou especificar todas as células que fazem parte do grupo sanguíneo, eu só vou falar de uma
delas, que é a hemácia. Hemácia é aquele glóbulo vermelho responsável pelo transporte de oxigênio. No caso das hemácias, é nelas que vão estar em sua membrana algumas proteínas. Quais são essas proteínas? São proteínas chamadas de A e de B. Olha lá, proteína A e proteína B podem aparecer aqui na membrana da hemácia. E isso vai vir como? Como que ela vai poder aparecer? A partir do genótipo, porque a presença ou a ausência dessas proteínas é o fenótipo, que é determinado pelo genótipo e, claro, pela ação do ambiente. E tanto essas proteínas na membrana da hemácia, é o caso do fenótipo, e também anticorpos que estão no plasma. Então, olha lá, o indivíduo que tem o grupo sanguíneo A, aqui ó, olha o A, a gente viu que ele pode ser IA, IA ou IA-Izinho. No caso desses indivíduos, lá nas hemácias desses indivíduos, vai ter o quê? Proteínas tipo A, ok? Então, a gente sabe que indivíduos com tipagem sanguínea A, nas hemácias eles têm proteínas A, ali na membrana das hemácias. Além disso, lá no plasma desse sangue, nessa parte aquosa do sangue, os anticorpos, tem uma classe de anticorpos ali, que são chamados de anti-B. Por que anti-B? Eles são anti uma proteína B. Se eles fossem anti-A, se esses anticorpos fossem anti-A, esse anticorpo se ligaria a essa proteína aqui da membrana, e isso não pode acontecer. Então, esse anticorpo, ele não pode se ligar a essa proteína aqui da membrana das hemácias. Então, tem que ser um anticorpo diferente desse aqui, dessas proteínas. Porque se ele fosse anti-A, ele se ligaria aqui nas hemácias, e esse é um processo chamado de aglutinação, que é quando o anticorpo ou aglutinina, que pode ser chamado de aglutinina, o anticorpo se liga na proteína das hemácias, que pode ser chamado de aglutinogênio. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque se acontece, a célula acaba se rompendo, o anticorpo vê aquilo como algo ruim e acaba matando aquela célula, então isso não pode acontecer, tá? Então, pensa sempre que a proteína que estiver na membrana da hemácia, o anticorpo vai ser o contrário, tá bom? Então, olha lá, grupo sanguíneo A, genótipo IA ou IA-Izinho, proteína que está lá na membrana da hemácia, tipo A, e o anticorpo presente no plasma, anti-B. Não vai se ligar ali com a proteína da hemácia. No caso da tipagem sanguínea B, genótipo IB ou IB-Izinho. Proteínas que estão na membrana das hemácias, tipo B. Ok? Então, olha aqui, ó, o desenho, tipo B. Qual é o anticorpo presente no plasma desse grupo sanguíneo? Contrário. Lá vai ter anti-A, anticorpo anti-A, anticorpo que se ligaria na proteína A, tá? Mas aquele sangue não pode ter aglutinação, isso daqui não pode ocorrer. Grupo sanguíneo AB. No grupo sanguíneo AB, o genótipo é IA, E e B, ok? Esse é o único genótipo. Codominância. Então, lembra lá da codominância. Fenótipo é expressado pelos dois. Então, lá na proteína, na membrana das hemácias, vai ter os dois tipos de proteína, tipo A e tipo B. Só que não pode ter anticorpo, né? Porque se tiver algum anticorpo específico para essas proteínas, esse anticorpo vai acabar se ligando nessas proteínas, tá? Então, nesse caso, nesse grupo sanguíneo, não tem anticorpo, tá bom? No caso do grupo O,
No grupo O, que é aquele grupo recessivo, não tem IA, não tem IB, então não vai expressar um fenótipo de proteínas A ou B na membrana da hemácia. Então, não tem proteínas, não tem aglutinogênios ou antígenos, que também pode ser chamadas, aqui nas proteínas das hemácias. Se não tem proteínas aqui na membrana das hemácias, não tem problema se tiver anticorpo, tá? Pode ter os dois anticorpos, que é justamente o caso desse tipo sanguíneo, porque daí esses anticorpos que estão aqui, eles não vão se ligar ao que está na membrana, porque não tem proteínas A ou B ali naquela membrana. Tudo bem, pessoal? Então, lembra sempre que aglutinogênio, antígeno, são as proteínas das hemácias, e essas proteínas elas vão de acordo com o genótipo, o próprio grupo sanguíneo. O anticorpo que vai ter naquele plasma é o contrário daquela proteína na membrana, porque não pode unir. O anticorpo ele se une de forma específica ao antígeno, tá bom? Nesse caso, não pode acontecer isso, porque a aglutinação, que não deve ocorrer, levaria à hemólise, que é o rompimento das hemácias, a morte das hemácias. Beleza, pessoal? E pensando nisso, olha lá, tipo sanguíneo A, que é o IA ou IAizinho, tem ali antígeno, proteína A na membrana das hemácias, tipo sanguíneo B, IB ou IBizinho, tem ali proteína B na membrana das hemácias, antígeno AB, IA e IB, então codominância, expressa o fenótipo de duas proteínas ali naquela hemácia, e tipo O, Izinho, recessivo, sem proteínas na membrana daquela hemácia, mas com os dois tipos de anticorpos. Baseado nesses anticorpos e baseado nos antígenos presentes ali na membrana das hemácias, tem a transfusão de sangue que deve ser feita de forma correta, tá? Tem grupos ali específicos que podem doar ou não podem doar para outros grupos. Então, no caso do grupo AB, eles são os receptores universais. O que isso significa? Que eles podem receber de qualquer grupo sanguíneo, porque eles não têm anticorpos. Ali a gente viu que não tem anticorpos, o grupo AB. Então, eles podem receber qualquer antígeno, qualquer hemácia vinda aqui do A, do O ou do B. No caso do O, eles são doadores universais. Por quê? Porque eles não têm ali nas suas hemácias antígenos, então eles podem doar para qualquer grupo. No caso do A, ele só pode doar para o AB e para ele mesmo. E no caso do B, também é a mesma coisa. Pode doar para o AB e para ele mesmo, tá? Então, lembra sempre do fenótipo das hemácias, porque se a transfusão é feita de forma errada, por exemplo, o A doar para o B, e o O aqui também doa para o AB, tá? Agora, se a gente supor que o A doou para o B, o A que tem esse fenótipo doar para o B vai fazer o quê? O B tem anticorpo anti-A. Então, se o B receber essas hemácias, o anticorpo anti-A vai fazer o quê? Vai se ligar a essas hemácias que ele recebeu, tá? Então, a gente tem que sempre pensar no anticorpo que aquela pessoa tem. Se aquele anticorpo se ligar àquelas hemácias que ele recebeu, aquelas hemácias elas vão morrer e isso acaba prejudicando aquele indivíduo que está recebendo o sangue, tá? Então, a doação de sangue é um processo extremamente importante, mas que deve ser feito com muito cuidado, tá bom, pessoal?